Senhoras e senhores, boa tarde. Inicia-se neste momento o webinar Trabalho Remoto no Judiciário, que tem como objetivo demonstrar o valor da utilização da solução Cisco Webex no ambiente dos tribunais e indicar os caminhos para o futuro do trabalho remoto no Judiciário brasileiro. Compõe o dispositivo de honra o excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, e suas excelências os senhores a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutora Renata Gil, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, doutor Eduardo André Brandão, a presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, doutora Noêmia Porto, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Adalberto Xisto, o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, desembargador Messode Azulay, neste ato representando aquele tribunal, o secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, desembargador Carlos Vieira von Adamec, o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, doutor Marcelo Donizete Barbosa, neste ato representando aquele tribunal, o juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, doutor Braulio Gabriel Guzmão, o chefe da Divisão de Gestão de Sistemas Corporativos do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do CNJ, senhor Tiago Vieira, a pesquisadora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ, senhora Isabelle Fontana da Mota, e o diretor da Cisco, senhor Giuseppe Marrara. Com a palavra, o ministro Dias Toffoli. Uma boa tarde a todos. Cumprimento o ministro Humberto Martins, ministra Cristina Peduzzi, doutora Renata Gil, doutora Noêmia, doutora Damec, doutor Braulio, presidente Xisto, todos que já foram nominados pelo cerimonial. É com satisfação e cumprimento a todos que estão nessa mesa virtual e que também estão nos acompanhando através desse sistema. É uma abertura de um seminário importante neste tempo de pandemia, porque exatamente trata dos resultados do uso do sistema remoto no judiciário e, em especial, através da plataforma Webex. Nosso objetivo é demonstrar o valor da utilização da solução de videoconferência no ambiente dos tribunais e indicar caminhos para o futuro do trabalho remoto no judiciário brasileiro. Em 31 de março deste ano, por intermédio da Portaria 61/2020, foi instituída a plataforma emergencial de videoconferência para atos processuais, para que os magistrados brasileiros pudessem atuar durante esse período de restrição de movimentação e de distanciamento. O cenário apresentado mostrou o acerto da atuação pronta e imediata do CNJ. As senhoras e os senhores poderão perceber logo mais. Apenas para antecipar alguns números, nesta semana superamos 366 mil videoconferências em pouco mais de 4 meses. 366 mil videoconferências. Isso mostra um impacto positivo na atividade do judiciário. A adoção dessa solução foi determinante na atividade judiciária, em especial por conta de 2 fatores. O primeiro deles, o engajamento de todos os magistrados e servidores de todos os ramos da justiça e de todos os graus de jurisdição. E, em segundo, os investimentos que os tribunais fizeram ao longo dos anos em tecnologia e na adoção do processo judicial eletrônico. Tudo isso permitiu que o judiciário brasileiro fosse um caso de sucesso em todo o mundo. Durante todos esses meses de batalha contra o vírus, o judiciário tem sido chamado a decidir uma enormidade de questões da vida e do dia a dia das pessoas e das instituições. Em momento nenhum houve críticas no sentido de existir qualquer tipo de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Continuamos funcionando plenamente.
quando os tribunais estão à volta com a complexa decisão de retomar paulatinamente suas atividades, o uso da videoconferência mostrou-se essencial. É impossível considerar qualquer cenário que não contemple essa condição. Podemos afirmar que o uso da videoconferência tornou-se vital para que a justiça brasileira continue ativa e preste um serviço de qualidade à sociedade brasileira, que também está se transformando e demandando cada vez mais soluções dessa natureza. Certamente tudo isso mudou a face da justiça e irá perdurar, possivelmente, em várias formas, mesmo após a pandemia. Deixo aqui meu agradecimento especial ao Tribunal Superior do Trabalho, ministra Cristina Peduzzi, aos tribunais de justiça, em especial de Minas Gerais, na pessoa do seu presidente, e também do Tribunal do Paraná, ao TRT da Segunda Região e ao TRF da Segunda Região. Todos eles representam em seus segmentos os maiores usuários da plataforma de videoconferência e simbolizam o engajamento do judiciário brasileiro na prestação de um serviço público de qualidade e com desprendimento. Agradeço às Associações Nacionais de Magistrados, a ANB, a ANAMATRA e a JUF pelo apoio na divulgação e engajamento junto aos seus associados para o sucesso do projeto. Finalmente, agradeço a Cisco Brasil pelo seu espírito público, pelo seu engajamento, ao permitir que tal projeto fosse possível e alcançasse o sucesso que todos nós constatamos, disponibilizando essa plataforma gratuitamente. Noticio que a Cisco confirmou a prorrogação da sessão de uso da Webex até 31 de dezembro de 2020, tempo suficiente para que nos preparemos para o futuro quanto a esse sistema de utilização das plataformas digitais para as audiências, para as videoconferências, para sessões de tribunais, que tem sido um fator de manutenção da atividade judiciária brasileira. Enfim, vamos continuar atendendo às demandas da sociedade, pacificando a sociedade e os seus conflitos, sempre, cada vez mais, com maior celeridade e com maior qualidade de trabalho. Muito obrigado a todos. Tem a palavra a ministra Maria Cristina Peduzzi. Boa tarde, cumprimento. Cumprimento o nosso presidente, o ministro Dias Toffoli, Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, todos os magistrados já nominados aqui presentes e todos que estão integrando este painel. E com muito gosto estou aqui para falar do tema proposto e digo que a pandemia ela trouxe a necessidade de adotarmos, sem dúvida, soluções criativas e adequadas para enfrentar os desafios decorrentes da nova realidade. O primeiro deles foi a suspensão do trabalho presencial e, superada essa fase com a implementação dos protocolos rígidos de acesso aos tribunais, tornou-se necessário endereçar aquele que, de certo, era o maior desafio, disponibilizar ferramentas para que os magistrados, servidores e todos os usuários do Poder Judiciário continuassem a prestar e a receber os serviços que decorrem da sua atividade fim, que é a prestação jurisdicional. E tão logo o CNJ anunciou a disponibilização da plataforma emergencial de videoconferência para atos processuais, a Justiça do Trabalho adotou-a com entusiasmo. Disponibilizada em 31 de março, pela Portaria 61 de 2020 do CNJ, mediante acordo de cooperação com a Cisco, o Tribunal Superior do Trabalho editou, menos de uma semana depois, o ato que autorizou a utilização do Webex no âmbito do TST. Posteriormente, e em sequência imediata, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho autorizou os tribunais regionais do trabalho, os 24, a utilizarem a ferramenta e, posteriormente, passou a utilizá-la em suas próprias sessões de julgamento, disponibilizando-se o Cisco Webex em todo o sistema da Justiça do Trabalho.
Maior exemplo da eficiência da ferramenta que possibilitou a manutenção das audiências e das sessões de julgamento é a elevação da produtividade do TST. Então, não obstante, o hercúleo desafio de instituir medidas massificadas de trabalho remoto, a Corte foi bem sucedida e encerrou o primeiro semestre com elevação de 2% no número de processos julgados e de 12% no volume de julgamentos em sessão, comparativamente ao ao mesmo período de 2019. Assim que, além das medidas administrativas adotadas para assegurar as melhores condições possíveis de trabalho remoto aos servidores e magistrados, eu estou certa, e presto aqui o depoimento à Justiça do Trabalho, de que a disponibilização ágil do Webex pelo egrégio CNJ foi fundamental para que esses resultados fossem alcançados. A ferramenta viabilizou rapidamente a realização tanto das sessões telepresenciais, com a garantia da publicidade dos atos praticados, mediante a transmissão em tempo real pelo YouTube, como também audiências. E, até o momento, a Justiça do Trabalho realizou 133.370 reuniões pelo Cisco Webex, com média de 42 minutos cada. Todos os órgãos julgadores do TST têm funcionado regularmente com a ferramenta, tendo sido realizadas sessões de julgamento com a mesma periodicidade do momento anterior à pandemia. Apenas no TST foram realizadas 137 sessões de julgamento por meio da plataforma. E, além disso, tribunais regionais do trabalho de grande porte, como os tribunais da primeira, segunda e terceira regiões, têm utilizado o sistema para realizar audiências e sessões de julgamento. Portanto, a utilização expressiva da plataforma vem revelando o acerto da decisão institucional tomada pelo CNJ. Eu cumprimento, na pessoa do nosso presidente, por essa medida de disponibilizar ao Poder Judiciário a plataforma emergencial de videoconferência para atos processuais. Eu estou certa de que a sua utilização não estará limitada a este momento, porque, como apontam estudiosos do mercado de trabalho, a prestação de serviços pelo meio remoto, ela tende a permanecer por longo tempo e talvez indefinidamente, claro que compartilhando, com o trabalho presencial. De forma que temos que identificar na crise esta oportunidade, positiva que mostrou, que nós podemos prestar a jurisdição, ainda que pelo meio remoto, desde que tenhamos, como tivemos, estas ferramentas que a tecnologia nos proporciona. E, portanto, eu agradeço, e a minha manifestação é esta, e espero que, quando o presente desafio esteja superado, esse aprendizado se reverta para sempre buscarmos e alcançarmos maior produtividade, maior grau de satisfação, de qualidade e celeridade na prestação jurisdicional. Muito obrigada. Para o uso da palavra, o senhor Giuseppe Marrara. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o ministro Dias Toffoli e a ministra Maria Cristina Peduzzi, em nome de quem represento cumprimento todos aqueles já nomeados aqui, bem como os quase cerca de 1.000 participantes que nos acompanham pelo YouTube. Eu represento hoje aqui a Cisco Brasil e devo mencionar o orgulho que cada funcionário da Cisco tem em ser um pouco dessa iniciativa. Essa parceria entre a Cisco e o CNJ faz parte de uma iniciativa chamada Brasil Digital Inclusivo, que tem como objetivo acelerar a transformação digital do Brasil e apoiando, através do uso da tecnologia, a resolver desafios do país. O que pode ser mais desafiante do que essa pandemia que nós estamos enfrentando? Esse projeto é um testemunho da agilidade e da flexibilidade do judiciário brasileiro para adotar novas ferramentas e novos processos, em função da pandemia, para continuar prestando serviços à população brasileira. Essa pandemia tem trazido já muitos medos e incertezas para o nosso povo. Imagina o que seria se a justiça tivesse sido paralisada. O impacto para a segurança jurídica, para a segurança institucional do país seria ameaçado, e os medos da população seriam ainda muito maiores.
Senhores, vocês, cada um de vocês fizeram isso, criaram um marco na história do judiciário brasileiro que vai mudar a história dessa instituição. Eu queria comentar rapidamente sobre o trabalho que foi feito pelo time técnico do CNJ em parceria com o time da CISO. Hoje, nesse evento, nós vamos conhecer muito dos resultados, mas houve muito trabalho para que pudéssemos chegar nesse ponto. O time do CNJ fez um trabalho espetacular para criar novos processos e adequar a infraestrutura tecnológica num tempo absolutamente recorde para permitir a adoção da ferramenta e que essa tivesse em sintonia com as necessidades do judiciário. Nós fizemos juntos melhorias na própria ferramenta para que ela atendesse melhor à necessidade dos seus usuários. E milhares foram treinados, um esforço conjunto enorme. O resultado vai ser apresentado agora em seguida, mas eu faço coro com as palavras que o ministro Toffoli acabou de mencionar. A Cisco é uma empresa que opera em 170 países. O que vocês fizeram aqui tem sido comentado e servido de referência em cada um desses 170 países. Agradeço em nome da Cisco a possibilidade de sermos parte dessa iniciativa e parabenizo a cada um de vocês que construiu, adotou e abraçou essa nova maneira de interagir para garantir a proteção do povo brasileiro. Muito obrigado. Tem a palavra o Dr. Braulio Guzmão. Boa tarde a todos. Já nominados pelo cerimonial, cumprimento a todos na pessoa da ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que é chefe do Judiciário Trabalhista, ao qual eu pertenço. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns slides. Não sei se vocês estão vendo. Está aí. A minha apresentação aqui, ela será rápida, mas eu considero importante e fundamental para nós pararmos um momento e analisarmos o que foi feito e olharmos para o futuro. Ela é, como costumamos dizer no Conselho, uma prestação de contas do que fizemos até agora. Ela vai mostrar os principais pontos que consideramos importantes para avaliação do uso da plataforma emergencial e nós trabalharemos com alguns dados que coletamos e eles serão mostrados sobre 3 aspectos. Os dados que obtivemos com o uso da ferramenta, com números que revelam questões muito interessantes e que demandarão reflexões e tomadas de decisão para um futuro próximo. O segundo aspecto diz respeito a uma pesquisa de opinião com os nossos principais usuários, magistrados e servidores de todos os segmentos do judiciário e que adotaram a ferramenta. E o terceiro é a divulgação de alguns relatos do dia a dia, que pedimos fossem compartilhados e que eu acredito, tenho certeza, na verdade, que vocês gostarão de conhecer. O primeiro slide mostra o impacto sensível na atividade judiciária no que diz respeito à ferramenta. Como o ministro Toffoli já antecipou, entre 1º de abril deste ano e 4 de agosto, nós tivemos mais de 360 mil videoconferências, a maioria delas concentradas em audiências e sessões de julgamento. Foram criadas quase 20 mil salas de reuniões para atender a essas 360 mil videoconferências. E alcançamos essa semana, no dia 4, o maior número de reuniões num único dia, 9.142 reuniões. Esses dados demonstram a aceleração exponencial do processo de transformação digital do judiciário brasileiro. Esse é um dos primeiros depoimentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós pedimos durante a pesquisa que os usuários dissessem alguma coisa sobre o seu dia a dia. O Felipe, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, disse que o uso da ferramenta melhorou o índice de participação das partes, vítimas e testemunhas nas audiências. Isso mostra o impacto direto na produtividade dos processos. Isso nós podemos constatar sobre vários depoimentos que muitas audiências que eram adiadas por dificuldade de alcance das pessoas, do comparecimento delas aos fóruns, elas foram superadas. Esse outro dado mostra a distribuição das salas por ramo de justiça e mostra claramente o Webex como um indicador de transformação digital, do que significou em cada ramo de justiça a distribuição dessas salas. E aqui
os tribunais, independentemente do número, cada um dos tribunais que compõem essa mesa virtual de apresentação, eles mostraram o engajamento e foram os grandes responsáveis por esse momento da transformação digital. Um outro dado interessante que nós colhemos da ferramenta diz respeito aos horários de realização das audiências ou das reuniões, que variaram entre... Esses são os horários de início de cada uma delas e os seus percentuais. Desde as 8 da manhã, 9, 10, 13, 14, 15, 16 horas. É interessante destacar aqui que a coincidência dos horários da videoconferência com as reuniões presenciais, o que mostra que pode indicar que a transformação digital entrou no cotidiano e no trabalho do dia a dia do judiciário brasileiro. Esse é um outro depoimento que nós tivemos por um servidor do judiciário. Oitiva de uma idosa analfabeta, residente na zona rural do pequeno município de Piquet Carneiro, no Ceará. Casa de Taipas, 22 horas de uma sexta-feira, ação penal de homicídio. O outro, a oitiva de uma testemunha numa noite de sexta-feira em plena estrada. A testemunha estava viajando e estacionou o veículo na rua para que pudesse ser ouvida. E aqui o depoimento desse servidor, ao contrário das audiências presenciais, nenhuma oitiva deixou de ser realizada nesse período de utilização do Cisco Webex. O que nós constatamos com esse depoimento? As pessoas estão abertas a colaborar com a justiça e ao uso da tecnologia para isso. Essa disposição com a tecnologia aponta que é importante pensar em políticas públicas nesse sentido. Não se encontrou nos depoimentos e nessa experiência qualquer rejeição ao uso da tecnologia, que é algo que muitas vezes nós podemos pensar, e aquela questão de esperar um outro momento. Quanto ao volume de reuniões, aqui mais uma vez ele reflete a mesma distribuição das salas, mas mostra, por exemplo, no caso da Justiça do Trabalho, a quantidade de audiências, o quanto são realizadas audiências na Justiça do Trabalho. E um volume impressionante na Justiça Estadual, que mostra a resposta que a Justiça Estadual tem dado neste período. Esse volume é impressionante de reuniões. Esse é um depoimento da Tatiana, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Já tive uma boa experiência com outra vítima, um motoboy, morador de uma comunidade na qual os oficiais de justiça não possuem acesso fácil. Foram várias tentativas de intimações anteriores sem sucesso. Através da audiência por videoconferência, consegui contato telefônico e ela fez questão de participar. Isso mostra que as pessoas já estão digitalizadas e quando o judiciário se conecta a elas, o resultado é positivo. Uma outra dúvida que persiste diz respeito a o que as pessoas estão usando para conectar. Os registros da ferramenta, e ela permite isso, mostraram que 73% das pessoas utilizam o computador. Aqui não estamos falando só dos usuários internos, nós vamos ter esse dado um pouco mais ali na frente. Mas a maioria ainda, para o trabalho profissional, o computador ainda, no caso do serviço de justiça, é a principal ferramenta. Mas os dispositivos móveis aumentaram muito o seu uso e servem como, especialmente, o que nós constatamos para casos de indisponibilidade da internet e na dificuldade de deslocamento, como nós pudemos perceber nos depoimentos anteriores. Muitos policiais têm pedido a manutenção da ferramenta depois da pandemia. Além disso, as vítimas preferem ser ouvidas por vídeo, para evitar o contato com o acusado e não desperdiçar o tempo de deslocamento até o fórum. É o depoimento do Bruno, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É importante pensar em uma melhor experiência do cidadão no contato com a justiça, ir além do espaço físico dos fóruns. Isso é o que nós estamos percebendo. Além desses dados que eu mencionei até agora, que foram dados da ferramenta, que nós extraímos dos registros do uso diário, nós também fizemos uma pesquisa de opinião no nosso universo de usuários e quase 3 mil pessoas responderam. Do ponto de vista estatístico, esse número é bem alto e ele reflete seguramente o que a maioria tem pensado a respeito disso. Uma das perguntas que fizemos foi: qual a importância para você do uso da ferramenta, da plataforma, da ferramenta Webex para o dia a dia? 5
grande importância, 1, baixa importância. A quase totalidade mostrou a grande importância. Se nós pegarmos 5, 4 e 3, é praticamente uma quase totalidade dos usuários. E aqui esse é um depoimento interessante do Ângelo, do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região do Mato Grosso. Compartilha uma audiência em que o autor, um caminhoneiro, estava a 1.000 quilômetros de distância da sede da vara. Estacionou o caminhão na beira da estrada em um local em que havia o sinal de celular e participou da audiência de dentro da cabine do veículo. Isso mostra, mais uma vez, a demonstração de acessibilidade, da possibilidade, quando a justiça busca se conectar, há uma resposta nesse sentido. Uma outra pergunta que nós fizemos foi com relação ao grau de dificuldade de uso da solução. 1, baixa dificuldade, 5, grande dificuldade. E aqui também mostra que a dificuldade foi menor, embora ainda exista isso, mas um número grande de pessoas que conseguiu usar a ferramenta. E aqui eu quero destacar o trabalho tanto do time da Cisco em fornecer, em proporcionar treinamento, como o Giuseppe mencionou, mas também do nosso lado o que a equipe do CNJ trabalhou, e destaco aqui e faço um elogio para os servidores em nome do Thiago Vieira e da Isabelle Mota, 2 servidores que se dedicaram enormemente para atender a esses usuários. E além dos próprios usuários, nós criamos na página do projeto uma área para divulgação de boas práticas. E muita gente mandou material, vários tribunais produziram vídeos, tutoriais, dinamicamente, além de servidores e juízes em iniciativas pessoais, trabalhando para que isso desse certo. E foi fantástico esse engajamento. A opção de que, esse é um outro depoimento, a opção de que o participante possa ingressar nas audiências por simples ligação telefônica comum é um diferencial essencial na ferramenta Cisco que permitiu sucesso em diversas audiências, pois temos jurisdicionados com condições financeiras humildes, que não permitem adquirir equipamentos e planos de telefonia necessários para a participação em videoconferência. O que eu quero destacar aqui, o que nós podemos tirar desse depoimento também de um servidor do Judiciário? O acesso ao cidadão, ele não se restringiu à videoconferência, não se restringe a isso. Nós devemos pensar para além da videoconferência, em tornar a comunicação com o Judiciário mais universal. Nós também perguntamos aos nossos usuários qual a relação que ele faz com os encontros presenciais. Em relação aos encontros presenciais, as videoconferências são mais demoradas, levam o mesmo tempo ou são mais rápidas. Esse dado mostra, e nós tivemos aí 45% dizendo que elas são mais demoradas, a maioria, mas ele mostra o quê? Uma dificuldade na manutenção da liturgia das audiências presenciais no ambiente virtual. E mostra também uma adequação da realidade. Não quer dizer que o mais rápido possa ser o mais efetivo ou mais flexível. Então, esse dado é muito interessante nesse sentido. Não como um ponto negativo, mas uma necessidade de adequação dos nossos ritos, da nossa maneira de funcionar no ambiente virtual. Aqui um outro dado muito interessante, quando nós perguntamos para os nossos usuários como eles estavam usando a ferramenta, para fazer o quê? Porque, obviamente, ela serve para várias coisas, tanto para o trabalho de audiências, para sessões de julgamento, mas também para reuniões ou mesmo eventos formativos, e muitos foram feitos. 80% da utilização tem sido para atos conduzidos por magistrados. Isso mostra que os juízes mergulharam de cabeça na utilização da videoconferência e mostra uma resposta positiva da magistratura brasileira em querer atuar e resolver os problemas que lhes são submetidos. Esse é um depoimento feito pela Raíza, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A audiência foi realizada para instrução processual de réu preso. A mãe e a esposa do réu desejaram participar e entraram na reunião utilizando o link publicado na certidão que constava no processo.
Após o interrogatório, o réu pediu para ver o filho recém-nascido e conhecer a criança. E isso só foi possível porque a audiência era por vídeo. Um bebê tão pequeno não poderia sair de casa. Isso mostra uma outra perspectiva de humanização da justiça, daquilo que foi possível fazer num momento como esse, por videoconferência. Esse dado, esse segundo slide, ele não é colhido do sistema, mas é uma pergunta aos nossos usuários de que maneira, como eles acessaram as videoconferências. E ele mostra os locais, mostra como isso foi acessado. Aqui vale, e é importante, um sinal para os tribunais, que devem estar atentos à qualidade dos computadores dos seus magistrados e servidores, à disponibilidade de uma internet de qualidade, porque essas são as principais ferramentas de trabalho. Mais de 80% utiliza os computadores. A outra pergunta que fizemos foi com relação ao local de acesso para as videoconferências. 77% fazem videoconferência a partir de suas residências, 21% do próprio tribunal e só 1% de locais públicos. Isso reflete, obviamente, o tempo que nós vivemos de pandemia. E a pergunta que fica é, será que essa distribuição, quanto será a proporção dessa distribuição no retorno das nossas atividades quando superarmos esse momento? Provavelmente não significará o inverso, porque o impacto de uma transformação digital dessa foi muito grande. Aqui um depoimento da Lorena, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro. Uma experiência muito interessante foi poder adentrar a casa de pessoas virtualmente, ver fotos de família, plantas, crianças, animais, livros, objetos e tanta coisa que compõe o cotidiano afetivo da pessoa. Parece que muda o conceito que temos daquela pessoa, humanizando-a. Sensacional. O depoimento fala por si só. Aqui uma outra questão interessante que diz respeito ao dia a dia do trabalho no foro. Normalmente, quem agenda as sessões de julgamento, as audiências, é a assessoria, numa secretaria de vara, numa secretaria de turma. Mas esta pesquisa mostrou que quase 20% dos magistrados hoje, na videoconferência, cuidam disso. E mostra um indicador indireto de que os magistrados estão mais envolvidos com o uso da tecnologia. Na verdade, uma necessidade de atenção para aumentar a qualidade formativa dos magistrados com relação a isso, porque há um grande interesse. E eu caminho já para as conclusões, mas eu quero mostrar aqui uma questão bem pitoresca, mas que reflete um pouco do que nós estamos vivendo. E a pergunta aqui seria: quem nunca? Certo dia, um advogado de outro estado da federação, isso é um depoimento do Ivan, do TRT da 10ª região aqui do Distrito Federal e Tocantins. Certo dia, um advogado de outro estado da federação, na tela, terno e gravata, no ambiente em que ele estava, entrou seu filho de mais ou menos 5 anos. O pai falou: filho, estou em audiência com um pessoal de Palmas, Tocantins. E perguntou: estou bonito? O filho respondeu: sim, está bonito, mas por que está de short? O pai desligou o microfone. Quem nunca fez, né? Conclusões que nós podemos tirar, e aqui eu concluo e deixo aí à disposição depois para alguns questionamentos ou debate. Primeiro, isso tudo mostrou: os juízes tornaram-se protagonistas no processo de transformação digital do judiciário brasileiro. Ao entrarem de cabeça nisso, ao mostrarem que, em darem resposta à sociedade, em atuarem fortemente, eles se tornaram o grande motor dessa transformação. Os recursos de tecnologia devem ser compreendidos como ferramentas estratégicas. A tecnologia não representa uma oposição à humanização. Ao contrário, pode ser utilizada para reforçá-la, como nós percebemos em alguns depoimentos. E, por fim, a transformação digital é uma realidade irreversível no judiciário. Ela começou muito antes da pandemia e continuará para muito tempo depois. Eu, mais uma vez, quero agradecer a todos e faço aqui na pessoa dos representantes dos tribunais que foram convidados e compareceram, porque a senhora e os senhores
conduziram de maneira ímpar, com muita liderança, esse processo de transformação e permitiram essa resposta neste momento. Agradeço imensamente a presença de todos e a paciência em ouvir e atentar a esses resultados. Muito obrigado. Eu acho que... Oi, pois não. Por favor, doutor Braulio. Não, eu quero deixar a palavra, se alguém quiser fazer algum comentário, alguns dos participantes, acho que seria interessante, fiquem à vontade. Aí se manifesta ou levanta a mão e nós podemos fazer isso. Olha lá, o presidente do TJ de Minas. Boa tarde, doutor Braulio, boa tarde aos ministros Dias Toffoli, ministro Humberto Martins, ministra Maria Cristina e aos demais colegas aí dos tribunais que já foram nomeados. Eu gostaria rapidamente só de dizer que aqui em Minas Gerais nós já temos o PJE das varas cíveis implantado em 100% das comarcas. Nós temos aqui 297 comarcas. Em todas elas nós já conseguimos implementar o PJE cível. E agora, em face da pandemia, essa atitude do CNJ de disponibilizar a plataforma emergencial de videoconferência para atos processuais da Cisco Webex foi fundamental para o nosso tribunal, porque nós conseguimos dar sequência aqui aos atos judiciais. Só para terem uma noção, durante a pandemia nós já praticamos mais de 23 milhões de atos judiciais e já produzimos mais de 1.100 sentenças e decisões judiciais. Então, realmente, esse recurso de tecnologia colocado à disposição dos tribunais, doutor Braulio, realmente foi uma ferramenta estratégica. Nós conseguimos dar sequência, então, ao nosso trabalho e as varas cíveis estão bem atendidas. Nós produzimos mais atos do que foram produzidos em 4 meses anteriores à pandemia. Nós estamos agora avançando no PJE criminal, já temos aqui um piloto na 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte e esperamos, durante a nossa gestão, a gente poder expandir e também instalar em 100% das comarcas o PJE criminal. Então, eu gostaria de elogiar muito a atitude do CNJ e agradecer aí ao ministro Toffoli, ao ministro Humberto Martins, ao doutor Braulio e a todos aqueles que participaram e se empenharam em disponibilizar essa ferramenta para os tribunais de justiça. E nós estamos vendo aqui que foram em torno de 90 mil reuniões, sessões e audiências por mês, quer dizer, um número elevado, e isso mostra, então, a importância dessa ferramenta. E o Tribunal de Justiça já procura, através aqui dos seus setores próprios, a licitação para que, no futuro, a gente possa adquirir plataforma própria, porque essa está disponibilizada para os tribunais, salvo engano, até dezembro de 2020. Mas, sem dúvida nenhuma, mostra que essa é a atualidade, essa é a realidade, nós não fugiremos disso, como muito bem foi mostrado aí nas telas, nesse belo trabalho desenvolvido pelo Dr. Braulio. De forma que parabenizamos o CNJ por essa providência emergencial e que mostrou que nós agora não poderemos mais ficar sem essas reuniões e essas sessões por videoconferência. Essa realmente é uma mudança de paradigma e nós aqui em Minas Gerais já estamos enxergando isso de perto. De forma que agradeço muito a oportunidade de participar e a oportunidade de conhecer os números que foram apresentados. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Desembargador Xisto. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar o ministro Dias Toffoli, cumprimentar o ministro Humberto Martins, a ministra Maria Cristina Peduzzi e a todos os demais colegas que se encontram nessa sala virtual. E também cumprimentar o representante da Cisco Webex, o seu Giuseppe Marrara. E dizer que aqui no Paraná nós temos uma situação peculiar em relação a todos os estados da federação. Aqui no Paraná nós temos 100% dos processos digitais. Não temos mais nenhum processo tramitando de forma física, nem em primeiro nem em segundo grau. Isso nos ajudou bastante. Nós temos uma produtividade superior ao mesmo período do ano passado, nesse momento de pandemia, em 40%. Né? Quero dizer que essa ferramenta é sensacional, essa é a palavra. É uma ferramenta sensacional, foi muito bem recebida aqui no estado do Paraná
para os senhores terem uma ideia, nós realizamos no Tribunal de Justiça 351 sessões, julgamos quase 10 mil recursos. Nas turmas recursais, mais de 100 audiências, mais de 100 sessões foram realizadas, com um julgamento superior a 38 mil recursos. E em primeiro grau de jurisdição, nós utilizamos em 35 mil audiências, os juízes utilizaram. Então, é uma ferramenta extraordinária, sensacional, repito. Quero parabenizar o Conselho Nacional de Justiça, na pessoa do ministro Dias Toffoli, por essa iniciativa, né? E transmito também esses cumprimentos por extensão ao Dr. Braulio, que é o grande mentor também de todas as modificações, de todas as inovações do judiciário brasileiro. Também já estamos preparando aqui no Paraná, como disse o nosso colega lá do Rio de Janeiro, desembargador Gilson, a licitação, para adiante nós fazermos a licitação, porque todos me perguntam, né? Vamos continuar por videoconferência? Eu baixei um ato administrativo essa semana, dizendo que a partir do dia 16 de setembro próximo, nós iremos gradativamente voltar à atividade presencial, mas preservando as videoconferências, inclusive porque os desembargadores estão aqui no Tribunal de Justiça, estão também muito satisfeitos com essa ferramenta. Então, meu muito obrigado e parabéns a todos. Obrigado, presidente, desembargador Xisto. Mais alguém? Só levantar a mão aí. Zé. Giuseppe. Não, só queria agradecer novamente a todos. Eu vou falar que eu não tinha, do lado aqui como empresa parceira, eu não tinha ideia de alguns dos impactos humanos que você comentou, Braulio. Foi emocionante. Muito orgulho de fazer parte disso, como Cisco, mas também como cidadão brasileiro. Reforçar, como foi colocado pelo ministro Toffoli, até o dia 31 de dezembro desse ano, a disponibilidade da ferramenta. E eu vou falar que eu não podia estar mais feliz de fazer parte disso e de poder, no momento ali onde as coisas estavam bem ruins, ter tido a possibilidade, Braulio, de conversar com você e você abrir uma necessidade do país e a gente, de alguma maneira, poder suprir isso. Foi um grande projeto. Eu vou carregar isso pessoalmente como alguma coisa que eu vou ter orgulho de ter deixado pelo meu país, e parabenizar você e o seu time, que fizeram um trabalho absolutamente incrível. Parabéns. Obrigado, Giuseppe. Mais alguém gostaria de ter a palavra? Não? Então, acho que podemos encerrar. Cerimonial. Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos e, com a devida autorização, declaramos encerrado este webinar Trabalho Remoto no Judiciário. Tenham todos uma boa tarde.